Mas é importante falar onde acontece mais esses acidentes, né, dentro de uma casa. Quais são as partes que são mais vulneráveis da casa para acontecer acidente? A cozinha. A cozinha é um grande campeão, é grande campeão. Por quê? A nossa cultura, a gente, como eu falei, né, muitas vezes a mãe está dentro de casa, ou a babá, ou a avó, e ela tem uma série de afazeres, né? E grande parte desses afazeres acontecem dentro da cozinha. Então, onde ela vai cozinhar, fazer alimento para a família, né? Vai cozinhar para a família. E ali a criança fica em torno dela ali, sentado no chão brincando. E aí é onde acontece a maior parte dos acidentes é na cozinha. Então, que tipo de acidente normalmente acontece com criança dentro de cozinha? Então, botijão de gás, por exemplo, né? Então, botijão de gás, pessoas que têm botijão de gás dentro de casa, isso é extremamente perigoso. Porque a criança vai ali, ela mete a mão, ela tem acesso fácil àquilo ali, porque normalmente o botijão não fica no alto, o botijão fica no baixo. Panela, por exemplo, com o cabo da panela voltado para fora, a criança escala o fogão e puxa a panela, aquele alimento quente cai em cima da criança. Forno, por exemplo, muito quente. Tomadas, pessoal. E essa questão da tomada, Sim. a gente precisa até fazer um parênteses sobre isso. A tomada dentro da cozinha, hoje, ela se tornou muito perigosa. Por quê? Porque há 20 anos atrás, por exemplo, quando a gente ia construir uma casa, você construía a casa, colocava uma tomada para a geladeira, uma tomada para o fogão e uma tomada para ligar um liquidificador. Só que o que acontece? A tomada, o liquidificador, tem uma potência relativamente baixa. Então, o consumo de energia ele é relativamente pequeno. Isso faz com que você possa utilizar um fio com uma espessura, com um diâmetro um pouco menor. Então, há 15, 20 anos atrás, quando a gente construiu a nossa casa, né, que muitas casas são dessa época, você colocava a fiação lá e atendia muito bem. Né? Atendia a geladeira, atendia o fogão. No entanto, aí o tempo passou, você foi lá e comprou um forno micro-ondas. Só para você ter uma ideia, a potência de uma geladeira é em torno de 150 watts de potência. Mais ou menos por aí, dependendo do modelo e tal. A potência de um forno micro-ondas chega em torno de 2.000 watts de potência. O que significa isso? Que um forno elétrico ligado, um forno de micro-ondas ligado, equivale aí a 15 geladeiras ligadas ao mesmo tempo. Entendeu? 10, 15 geladeiras ligadas ao mesmo tempo. Aí você hoje tem panela de aí, arroz, exatamente. Aí você foi lá e comprou um airfryer, 1.500 watts de potência. Você foi lá e comprou a sanduicheira, 1.000 e pouco também. O grande campeão, forninho elétrico. Forno elétrico são 4.500 watts de potência em torno disso aí. Caramba. O que significa isso? Um forno elétrico ligado equivale a 45 geladeiras ligadas ao mesmo tempo. E aí você foi lá e colocou no mesma tomada que você projetou para ligar uma geladeira. Aí o que vai acontecer? Tem uma coisa chamada efeito Joule. O que significa isso? Toda energia elétrica que atravessa o fio gera calor, né? Tecnicamente falando, toda corrente elétrica que atravessa um calor gera calor. Desculpa, toda corrente elétrica que atravessa um fio gera calor, né? Isso é chamado efeito Joule. Quanto maior a corrente que atravessa, maior a quantidade de calor. Só que o fio que você colocou lá, ele foi projetado para receber o calor de uma corrente elétrica que vai ligar uma geladeira. Aí você foi lá e colocou um forno micro-ondas que consome 15 vezes mais, 10 vezes mais. E aí a energia que vai passar vai ser muito maior. E aí é onde acontecem os problemas. Vai ter um superaquecimento ali. E aí a indústria, o que a indústria foi obrigada a fazer? Nesses equipamentos que consomem muita energia, precisaram colocar uma tomada especial, chamada tomada de 20 ampere. Sim. Essa tomada de 20 ampere, grosseiramente falando, é uma tomada que aguenta muito calor. E para que você não corra risco de você colocar numa tomada de 20 ampere, numa tomada comum, que é de 10 ampere, ela é mais grossa. Sim. Então você não consegue colocar hoje um forno micro-ondas naquela tomada que você liga a geladeira, porque ela é mais grossa. O que seria o certo fazer? Colocar um circuito só para o forno micro-ondas. E aí o que demanda isso? Você colocar uma tomada na parede de 20 ampere, colocar um fio com uma espessura maior, colocar um disjuntor só para isso aí. Mas normalmente o cara faz a gambiarra, ele coloca acho que é de 10, né, que é a menor, para ligar, ele faz aquela gambiarra para poder colocar o micro-ondas na verdade, de 20, o que na verdade as pessoas fazem? Não fazem um sistema. Por quê? Porque isso demanda custo, né? E as pessoas não têm essa noção do quão perigoso é. E aí o que a pessoa faz? Ele vai aproveitar a própria tomada da geladeira. Simplesmente ele compra um adaptador. Ou um Benjamin. E aí coloca lá. E o que normalmente começa a acontecer com o adaptador? Depois que você usa muito tempo?
Aquecer. Começa a aquecer, começa a derreter. Exatamente. Aí quando derrete, o que as pessoas fazem? Tira aquele e compra outro. Só que se está aquecendo lá fora, lá por dentro também está aquecendo. Então a pessoa que tem um adaptador desse, usando um equipamento desse, o incêndio é só uma questão de tempo. Então, olha só, pessoal, como é que isso é perigoso. E as pessoas não têm essa noção. Por quê? Ninguém nunca falou isso para elas, entendeu? Então, esse tipo de acidente é um acidente que é muito comum. Aí você começa a colocar adaptador, o adaptador começa a derreter, e aí você, daqui a pouco, já tive alunos meus que falaram, caraca, lá em casa a tomada até grudou já, chegou a soldar, Sim. né, que não consegue nem mais tirar do equipamento a tomada, olha só. E aí a gente vai levando a vida como se isso não acontecesse, como, né, não fosse nada isso, como se isso não fosse nada, né? Mas se a porta dele, da casa dele, não trancasse, né, se a porta da tua casa não trancar, tu dorme em paz? Não. Tu dorme em paz. Porque Porque a gente tem medo de ser assaltado, mas só que essa tomada você vai empurrando com a barriga. Aquele chuveiro que tá dando aquele cheiro, né, de queimado, você, depois eu resolvo isso. Aquele disjuntor que toda hora desarma, depois eu junto isso, depois eu resolvo. Então, essa parte elétrica é um capítulo à parte. Essa parte elétrica a gente tem que tomar muito cuidado. Isso na cozinha fica muito evidente, né, de acidentes acontecendo ali, tá? Então, a tomada, pessoal, esse choquezinho que a criança toma dentro de casa, ele pode matar. Esse choquezinho que as pessoas falam, já ouvi os outros falar, até faz bem pro coração. Na verdade não, pessoal, esse choque ele pode matar. Por quê? O que acontece? Toda vez que você toma um choque elétrico, é porque a energia entrou e saiu do teu corpo. Para você tomar choque, a energia ela entra e sai. Sim. E ela vai percorrer um caminho. E o que vai definir as consequências desse choque são 3 coisas. Primeiro, o tempo que você ficou exposto àquela corrente, a intensidade daquela corrente e o caminho que ela percorreu. Então, você pode colocar a mão no objeto, tomou o choque, a energia elétrica entrou por aqui e saiu por aqui. Ela pode entrar por aqui e sair na perna. Sim. Mas qual é o grande problema? É quando ela atravessa o coração. Quando a energia elétrica atravessa o coração, pode parar o coração. E aí, parando o coração, infelizmente, é óbito. Então, muitos acidentes acontecem assim também, devido a essa questão elétrica dentro da cozinha também.